Um símbolo, uma guerreira, uma heroína. É tudo isso que a Mulher Maravilha, criada em 1941, representa, sendo a primeira personagem feminina a surgir nos quadrinhos e até hoje sendo a maior. Imbatível, a encarnação de toda a força, maestria em combate, habilidade e liderança em tempos de conflito. Mas será que depois de tantos anos sendo essa guerreira, a Diana fica bem com todo o peso que ela carrega? Como é ser a Mulher Maravilha, essa personagem que representa tanta coisa de tantas formas? O que estrutura o emocional dela? E bom, pelo menos é isso que a gente vai falar hoje aqui no canal, até porque eu tô continuando os meus vídeos de análise emocional dos personagens. Começou pelo Superman, depois pelo Batman, e é claro, como não poderia deixar de ser, ela seria a próxima, a Mulher Maravilha. E eu sempre faço os meus vídeos com muito carinho, esmero e dedicação, mas o vídeo de hoje especialmente vai ser feito com muito mais carinho, porque eu sempre faço as coisas nesse canal para deixar registrado para o futuro, para que eu possa ajudar as pessoas a partir das minhas reflexões e experiências pessoais que eu tive com as coisas que eu amo. Mas hoje, o vídeo vai ser para uma pessoa especial no futuro. Eu quero que a minha filha veja, escute essas palavras e possa entender o que eu estou falando aqui. Então, se prepara aí, porque hoje a gente vai falar da psique emocional da Mulher Maravilha através da sua mitologia e da gênese da sua criação. Tudo aquilo que nós conhecemos da mitologia da Mulher Maravilha surgiu no Monte Olimpo, onde Atena, deusa da sabedoria, já cansada de ver a situação da humanidade onde por séculos homens eram algozes de mulheres através da covardia, decidiu mobilizar outras deusas que residiam no Olimpo. E escondidas de seus maridos, adentraram o submundo da criação nos poços de Hades. E através do poço do renascimento, encontraram a fonte que originaria toda a vida. O útero de Gaia, a mãe de todos nós. E as luzes que ali brilhavam eram as almas de todas as mulheres cujas vidas foram encurtadas pelo medo e ignorância do homem. Essas almas ali poderiam ter a chance de renascer, e quando todas as deusas cantaram o hino da vida, Afrodite, Atena, Demeter, Perséfone e Hera, as almas são despejadas com gotas de orvalhos no nosso mundo. E da primeira mulher da história a ter sua vida encurtada pela ignorância do homem, nasce Hipólita, emergindo com suas irmãs sobre a superfície das águas, respirando enfim o sopro da vida. Assim nascem as Amazonas, uma linhagem de mulheres que serviriam aos deuses do Olimpo, nascidas para mostrar à humanidade a trilha da virtude e os ensinamentos de Gaia. Hipólita seria assim a rainha de todas as filhas de Atena, a rainha das Amazonas. E o presente que elas assim receberiam para si é a ilha de Temícera, escondida nos mares, isolada do mundo dos homens, onde ali seria o lar de todas elas. Começaria ali então a guerra pelos deuses, onde saindo de Temícera, as Amazonas saíam em inúmeras cruzadas lutando em nome do Olimpo, que as concedeu um dia o sopro da vida. Ali conhecendo o mundo dos homens e o que ele podia proporcionar. Inclusive você pode ver tudo isso a partir da história Deuses Imortais. É um arco clássico escrito pelo Jorge Pérez que apresenta muita coisa das Amazonas, mais inclusive do que eu citei aqui. E assim, eu não quero descredibilizar em nenhum momento o que o Jorge Pérez escreveu no passado, mas é que hoje em dia existe muito mais material de mitologia referente à origem das Amazonas na DC e posteriormente até mesmo outras coisas como a infância da Diana, que eu quero cobrir mais pra frente. Eu não quero ficar só nesse vídeo. Eu acho que a Diana é muito complexa e a vida dela é muito interessante pra gente deixar apenas pra esse vídeo. Eu quero fazer futuramente vídeos sobre a infância da Diana, sobre a crise existencial que ela teve em determinado momento na fase adulta e principalmente da origem definitiva das Amazonas com muito mais detalhes do que foi mostrado aqui no Deuses Imortais.
A questão é que, há muito, as Amazonas já estavam desgastadas com o conflito entre um mundo regido pelos homens. E depois da desilusão e traição de Hércules perante seu povo, as Amazonas suplicaram pelas deusas, que logo olharam por elas, especialmente Atena, que concederia a Hipólita o desejo que ela sempre quis: uma filha, a escolhida para assim mudar o mundo e ser tudo aquilo que as Amazonas sozinhas não conseguiram ser. E então, à luz da lua encoberta pela chuva, Hipólita molda uma criança do barro nas areias molhadas da praia de Temícera. E orando para o Olimpo, o sopro da vida é gerado através do suspiro de todas as mulheres. Sim, naquele dia, todas as mulheres do mundo se sentiram cansadas por uns instantes, se sentindo um pouco ofegantes ao mesmo tempo. Todas as mulheres deram seu respiro de vitalidade através do sopro dos deuses, que geraria vida no barro moldado por Hipólita. E das mãos da rainha daquelas guerreiras, a Diana nasceria ali em seus braços. Se as Amazonas surgiram através das lágrimas das mulheres que sofreram nesse mundo, Diana surgiria através da força de todas as mulheres do mundo. E naquele dia, a princesa das Amazonas estaria destinada a isso. Então pensa só, é algo até poético para falar a verdade. Se as Amazonas foram criadas a partir das lágrimas de todas as mulheres do mundo, a Diana foi criada a partir das Amazonas e da força e sopro de vitalidade de todas as mulheres do mundo. Sabe, é o tipo de coisa geracional que vai se propagando ao longo dos tempos. A ideia de que mulheres estão ligadas através de um laço de força e ajuda e compreensão umas das outras ao longo de gerações. Partindo de mulheres que elas nem conhecem, mas que estão ligadas só por elas serem mulheres. E elas se ajudam ao longo da vida, mesmo não estando presentes ali. Inclusive as próprias deusas, que também são mulheres, criando um vínculo entre as deusas do Olimpo, as Amazonas, e percorrendo para Diana. É dessa forma que se nasce a princesa e a maior das Amazonas. Mas não pense que ela teve uma vida de princesa exatamente. No começo, Hipólita queria proteger a Diana, mas a natureza dela logo se mostrou impossível de deter. Foi decidido que ela iria treinar. Ela tinha a força e resistência dos sopros dos deuses, mas só aquilo não basta. Diana iria treinar 10 vezes mais que qualquer amazona e 100 vezes mais que qualquer homem. Ela foi ensinada por cada amazona daquela ilha a dominar o combate com todas as armas brancas já criadas, todas as táticas de guerra existentes, toda a habilidade que pudesse superar. E ela assim cresceu. Os anos passaram, ela liderou inúmeros exércitos em incontáveis batalhas, e o mundo dos homens a receberia, lutando com o símbolo que ela foi destinada e o peso que ela herdou. O peso que a cada batalha se tornava maior, e ela mais forte. Pois seja homem ou mulher, humano ou deus, Diana de Temícera é a última pessoa que você vai querer enfrentar. Porque a cada ferida de uma espada, a cada bala refletida, a cada flecha desviada, sua força se tornava maior. A cada guerra vencida, Diana era um trator em cima dos inimigos que enfrentava. Não importa se ela cai, ela levanta. Se são maiores ou em maior número, ela continua. Com a espada, o escudo, o laço, o machado, a tiara, flechas, as adagas ou os punhos. Seja contra o Minotauro, a Medusa, o Leão de Creta, a Hidra, exércitos inimigos, soldados nazistas, Ares, Poseidon ou mesmo Zeus. Ela é uma amazona, ela se adapta ao seu estilo de luta, revida e te embosca em combate, tornando cada luta um obstáculo a se superar. A cada golpe, a cada inimigo massacrado, você sente a força dela aumentando. E isso somado à personalidade competitiva da Diana, você sente a superação a cada barreira derrubada. E mesmo ela mais e mais desgastada, ela continua de pé, não importa quanta força façam sobre ela. A Amazona aguenta tudo sem cair, superando seus limites.
Porque a cada obstáculo superado, Diana, você carregará em seu símbolo a força de todas as mulheres do mundo. E ao longo de tudo isso, muitos elementos da Mulher Maravilha se estenderam e se fortificaram ao longo dos anos, principalmente na sua mitologia de origem. Afinal de contas, personagens como Steve Trevor, por exemplo, sempre fizeram parte da gênese da primeira aventura da Mulher Maravilha. Vocês sabem, né? Uma jovem guerreira sonhadora em conhecer o mundo dos homens e sair daquela ilha para desbravar o mundo. Só que a mãe, a Hipólita, sempre olhava muito torto para isso até o momento que Steve Trevor cai com um avião na ilha de Temícera, porque o Steve Trevor é piloto. Ele diz que há uma guerra acontecendo e que precisa voltar para lidar com essa guerra. A Mulher Maravilha vai junto para então entender o que está acontecendo, porque ela suspeitava de que Ares, o deus da guerra, estava por trás disso. E essa mesma história vai sendo sempre adaptada em diversos quadrinhos, que vai ganhando sempre remakes o tempo todo, e também animações, muitas animações, inclusive o filme que teve dela em 2017 também fez a adaptação da origem dela através dessa mesma história, que vai sendo recontada ao longo das décadas desde a sua origem. Tanto o Steve Trevor quanto ela, e toda essa história do combate a Ares, o Steve Trevor caindo na ilha, etc., existe desde 1941. E além dela treinar muito, as habilidades sobre-humanas dela vêm do fato de que ela é uma semideusa, e a maioria dos seus poderes vem da força dos deuses através de si, a qual ela é abençoada. Só que esses mesmos deuses às vezes podem retirar essa força dela através de seu sopro. Na verdade, são poucos os que podem fazer isso, é só Zeus no geral que acaba fazendo. Só que isso já é conhecido da mitologia da personagem, assim como seus interesses amorosos, por exemplo. Em toda a história dos mais de 80 anos de personagem, ela já teve pouquíssimos interesses amorosos. A Diana é meio que intocável. Em todo esse tempo, os únicos interesses românticos que ela teve na vida foi o Steve Trevor, é claro, e quase sempre eles não acabam juntos, dependendo da versão, o Steve Trevor acaba morrendo nas histórias. É inegável de lembrar que ela faz parte da trindade da DC. Os três são os maiores líderes de todo aquele universo, de todos aqueles personagens, e não porque são os mais fortes, mas porque exercem a liderança deles como ninguém. E dentre tudo isso, dentre esses três personagens, a Mulher Maravilha é a que tem um emocional mais forte. Eu inclusive citei isso no vídeo que eu fiz sobre o Batman. Porque presta atenção, o Superman não mata, o Batman não mata, mas a Mulher Maravilha mata. E a questão é que ela é uma guerreira. Ela foi criada para isso, ela foi criada para a guerra. Ela é uma amazona, afinal de contas. Porém, ela não é sanguinária. Ela mata caso necessário, caso precise, caso esteja em guerra. Inclusive, existem vários momentos muito pertinentes em relação a isso. Eu nunca vou esquecer, por exemplo, da saga Crise Infinita na DC, o qual em determinado momento que ela está discutindo com Batman e com Superman, que não aprovam a atitude dela de ter matado o Maxwell Lord em determinado momento da história, e ela vira pro Bruce e fala para ele: sabe por que eu não tenho uma galeria de vilões tão grande quanto a sua e do Clark? É porque quando eu tenho que acabar com o inimigo, eu acabo com ele. Ponto final. E aí fica um puta clima tenso na sala. Enfim, essa cena é muito pertinente, muito importante, porque demonstra pra gente como que a Mulher Maravilha é muito mais forte emocionalmente que o Superman e que o Batman juntos. Porque ela pode matar sem se perder. Ela pode fazer isso sem que ela caia na ideia de ser sanguinária, na ideia de ser uma ditadora, coisa que ela não é. E que ela nunca vai ser, porque ela encara a morte em batalha de uma maneira diferente desses dois personagens que eu citei. Ela é uma guerreira, ela é uma amazona. E existem vários momentos nas histórias envolvendo a Mulher Maravilha que ela demonstra claramente isso. Até porque toda a personalidade dela, todo o envolvimento emocional que ela tem, também é casca grossa. A Diana, acima de tudo, tem uma personalidade forte. Ela é muito amável, é verdade. Ela é muito bondosa. E muito carinhosa e atenciosa com quem ela quer. Mas em determinados momentos ela também tem um gênio muito forte. E acima de tudo, pode-se dizer que a Diana é bem poucas ideias. Para trás! Está cheia de ácido! Você acha que eu estou aqui de brincadeira? O que vai fazer comigo? Socar a sua cara até abrir um buraco.
Não fazemos isso com os inimigos. Fale por si mesmo. Eu estou falando pelo Superman. E sabe o que é o mais interessante do fato da Diana ser poucas ideias completamente? É porque isso denota que ela tem um conflito com um dos seus maiores inimigos, que é o deus da guerra. Ares, em determinado momento, quanto mais guerra se tem, quanto mais batalha se produz, quanto mais mortes há, mais Ares fica mais forte. Dessa forma, se cria um conflito entre uma guerreira que foi ensinada a guerrear e o seu maior inimigo que fica cada vez mais forte com a guerra que ela mesma produziria contra os seus inimigos. Ou seja, a Diana entra num conflito, num impasse muito parecido com o que o Batman entra, por exemplo, com o Coringa ou que o Lex Luthor entra com o Superman. O deus da guerra, Ares, é um dos seus maiores vilões, junto com a Circe, que é uma outra supervilã que tem aí na mitologia da Mulher Maravilha. E eu nunca vi ninguém comentar a respeito disso, muitas vezes por falta de entendimento do fato de que a ideia de que o inimigo dela, sendo enfrentado, é muito mais perigoso da forma como ela age, e ela vai ter que se reinventar e se reestruturar nas suas raízes de guerreira amazona para poder enfrentá-lo, é algo muito interessante e que pouca gente comentou até hoje. Provavelmente porque não leram tanto Mulher Maravilha quanto deveriam, porque isso é um conflito que ela tem em várias das histórias dela. Sabe, não adianta. Eu sei que eu sou suspeito pra falar porque eu simplesmente sou apaixonado por ela. Só que ela é uma personagem muito mais interessante do que parece, muito mais complexa. E você acompanhando ela, você entende isso. Tanto que eu já disse que só em um vídeo não dá pra explicar tudo sobre a Diana, sobre a sua psique, sobre a sua personalidade geniosa, sobre tudo que compõe ela. É por isso que eu vou fazer pelo menos mais uns 3 vídeos sobre ela e a vida dela, desde a sua infância até mesmo a sua adolescência. Porque foi justamente nesse momento que ela conseguiu entender o fato de que, acima de tudo, ela é um símbolo, herdado através da admiração que todas as mulheres do mundo têm por ela. Mas apesar disso, Diana, desde seu surgimento, mudou o mundo. Não só o mundo do universo DC, mas também o nosso. É só notar a quantidade de pessoas que a têm como inspiração no dia a dia, que a têm como heroína de suas vidas. Porque afinal, ela foi a primeira super-heroína dentre todas as que temos hoje. A primeira de todas. E dentro do próprio mundo da DC, você sabe o que dizem, né? Que toda menina quer ser como a Mulher Maravilha. Que toda mulher adulta quer ser como a Mulher Maravilha. Que todas as heroínas daquele mundo a têm como inspiração. Todas em algum momento olharam para ela, tudo que ela fez e conquistou, e enxergaram alguém que podem ser, alguém que podem confiar, podem se tornar, prosperar em seus sonhos, do que podem fazer, construir e do que podem ser. Todas as heroínas, absolutamente todas, têm respeito a ela, têm admiração por ela. Se um dia todas as mulheres deram seu sopro para que Diana nascesse, ela então iria devolver essa força para o mundo. Essa foi a missão da filha de Hipólita, a princesa das Amazonas, Diana de Temícera, a Mulher Maravilha.